Em breves instantes estaremos iniciando a exposição doutrinária desta noite com o expositor Eduardo Marques. Aguardemos. Agora veio. O expositor Eduardo Marques. Aguardemos. Eu não consegui ainda. Agora chegou meu. Em breves instantes estaremos iniciando a exposição doutrinária desta noite com o expositor Eduardo Marques. Aguardemos. O expositor Eduardo Marques. Aguardemos. Foi uma gravação que o senhor mandou aí? Não, tem um delay. Continua transmitindo online. Tá transmitindo. Posso iniciar então. Sim. Bom, já saiu tua voz aí no fundo, Eduardo. Sim, sim. Bom, Melhor a gente fazer silêncio. boa noite, queridos amigos presentes e amigos que estamos transmitindo agora. É uma alegria estarmos retomando, de acordo com as possibilidades e diretrizes de segurança, as exposições da nossa querida Casa Espírita, que em verdade não haviam cessado, continuavam na plataforma virtual, mas agora, aos poucos, conforme as restrições solicitadas pela segurança, em conta da pandemia, vão ser retomadas presencialmente em alguns lugares, né? Respeitando sempre o distanciamento. Então convido, como de costume, a todos os amigos, nos seus lares e aqui presentes, a fazermos a nossa prece inicial. Aqueles em casa que assim desejarem, podem colocar a sua garrafa de água, o seu copo ali para fluidificar. Vamos nos concentrando, pensando no nosso querido amigo Jesus, pedindo pela presença e pelas bênçãos dos benfeitores espirituais, verdadeiros responsáveis por esses trabalhos de iluminação e de esclarecimento, que certamente visitam nossos lares, certamente nos acompanham em nossas rogativas, que nos inspiram no dia a dia. Que esse momento delicado da história da humanidade possa ser enfrentado com toda a dignidade, com toda a tranquilidade, com toda a lucidez que é necessária e que certamente podemos contar sempre com a proteção, com o amparo do querido Mestre Jesus, sempre nos guiando de forma segura na condução planetária e que possamos, embora os desafios, embora a adequação e a adaptação necessárias, que possamos sempre sintonizar com essa diretriz superior. Gratos a Deus, Senhor da vida e da luz, agradecemos por esse momento e damos por iniciada essa transmissão, essa exposição. Então, essa noite nos cabe falarmos um pouquinho sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 12 e 13. E para começar, gostaria de trazer o seguinte questionamento, aliás, a seguinte reflexão para os amigos. Bem-aventurados os aflitos significa que o Espiritismo diz que devemos agradecer por todos os sofrimentos. Na verdade, poderíamos até procurar por alguns deles e todos os sofrimentos são bem-vindos, são positivos e acabou. Passou a régua, é isso. Vamos todos sofrer e assim vamos nos tornar anjos de pureza. Não. Não é necessariamente uma defesa do masoquismo, não é o sofrer por sofrer, não é o não buscar condições melhores na vida, não é aceitarmos de forma cega, inquestionável e até procurarmos sofrimento. Não é nada disso que Jesus e os amigos espirituais buscam nos fazer refletir quando falam que são bem-aventurados os aflitos, que são bem-aventurados os que sofrem. Em verdade,
o Espiritismo nos faz perceber que a nossa existência ela é muito maior do que talvez aqueles 80, 70 anos que vivemos hoje, aquela encarnação que nós conhecemos, que nós compreendemos. E mais do que isso, o Espiritismo, enquanto doutrina, ele nos convida constantemente para o autoexame, nos convida constantemente a refletirmos sobre a nossa total e restrita responsabilidade sobre o rumo das nossas vidas. Total e restrita responsabilidade sobre nossos atos, sobre as consequências derivadas dos nossos atos. E que por conta dessa responsabilidade, nós sim precisamos lidar com algumas situações que muitas vezes hoje não nos parecem agradáveis. Hoje não nos parecem agradáveis. Por quê? Não temos espíritos. Somos espíritos imortais. Somos espíritos que vivemos várias experiências na carne. Hoje experienciamos a atual existência. Vivenciamos a atual vida, como alguns dizem, embora a vida seja uma só. E não temos como saber a totalidade das experiências passadas. O nosso cérebro físico não comportaria. E mais, psicologicamente, provavelmente não comportaríamos, não conseguiríamos lidar com a consciência presente de todos os nossos atos passados. Muito possivelmente, teremos cometido alguns deslizes, um pouco mais graves, um pouco menos. E alguns desses deslizes, certamente não teremos arcado com todas as consequências naquelas encarnações, gerando o que popularmente o pessoal chama de karma. Ou melhor dizendo, um comprometimento com a lei divina, com a lei de Deus. Um comprometimento do qual teremos que responder, ao qual teremos que responder em algum momento. Não existe ação sem reação. Não existe uma ação positiva ou negativa que realizemos que fique sem uma resposta. E talvez tenhamos realizado algumas ações não tão positivas. Arcando com as consequências disso, por vezes nos depararemos com situações inusitadas, com situações não desejadas, com situações desagradáveis. Um exemplo, alguém em determinada encarnação, em determinada existência, abusou de alguma substância que foi prejudicial ao seu organismo. Talvez bebida, talvez tabaco, qualquer outra substância que prejudicou o seu organismo físico. E talvez, não quer dizer que é isto para todos os casos, talvez venha a espiar na encarnação presente na forma de alguma doença, como um câncer, por exemplo. Significa que por conta da lei de Deus, que é de justiça, mas também de amor e caridade, significa que por conta da lei que diz que para cada ação haverá uma reação, lá na frente nós colheremos aquilo. E esse câncer, essa doença, poderá ser consequência de algo feito no passado. Não foi Deus que nos colocou um belo dia em que tínhamos saúde perfeita, em que não devíamos nada para a lei divina, fez surgir um câncer no nosso pulmão. Não se trata disso. Se trata de um comprometimento moral e perispiritual pelos abusos, pelos atos no passado, que marcaram aquele corpo físico que foi destruído, mas também o corpo espiritual que carrega os traços dos cuidados ou abusos cometidos naquela encarnação. Até que o nosso perispírito se reestruture, ele continua carregando aquela falha, continua carregando aquela marca que terá de ser extirpada de alguma forma. Não necessariamente vai ser pela forma mais dolorosa. Não necessariamente. É importante nós frisarmos isso. Deus não é vingativo e nem deseja a punição. Deus deseja a nossa correção, a nossa educação. Se eu hoje dou um soco numa parede, vou machucar minha mão.
O que é mais forte? A parede. A parede não vai quebrar. A minha mão, talvez. É uma consequência natural. Não precisou Deus aplicar a dor à minha mão. É uma questão lógica. No momento que nos esclarecemos, no momento que nos elevamos, no momento que buscamos ver as coisas de uma perspectiva superior, nós vamos compreendendo esses mecanismos. Daí a importância da reflexão e do estudo. Daí a importância que o Espiritismo nos traz essa compreensão, esse entendimento superior, de que não somos vítimas inocentes, e sim responsáveis respondendo por algo que tenhamos feito. É por isso também a importância de nos sentirmos bem-aventurados enquanto aflitos. Porque esse sofrimento, esse padecimento, primeiro, muito provavelmente, é um tanto quanto menos intenso do que todo mal que possamos já ter provocado. É um tanto quanto menos intenso. É o suficiente para despertar a consciência. Grande maioria das vezes, as dores mais acerbas são justamente para nos despertar algo. Para que nós percebamos que alguma coisa em nós deve ser trabalhada. E essa mudança, ela necessita ser sustentada. Não basta que eu me dê conta de um erro, de um equívoco, de uma postura inapropriada, para que a dor cesse completamente. Embora haja casos. Às vezes a provação, a expiação deve ser um pouco mais prolongada, justamente para sedimentar em nossa alma, ou melhor, em nós mesmos, em nossa consciência, aquela melhoria, aquela virtude que antes nos faltava e que agora, após superarmos esse momento de dificuldade, após nos mantermos resignados, nós estaremos mais fortalecidos e aquela virtude se estabelecerá mais profundamente em nossa psique, em nosso subconsciente. Eis a importância da resignação. Porque é muito comum nós nos revoltarmos, especialmente contra Deus. Como se ele houvesse sido o causador da nossa dor. Como se ele fosse o juiz, o júri, o executor. A bem da verdade, muitas vezes no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mesmo os espíritos superiores usam mais de forma simbólica a expressão castigo de Deus. De novo, Deus não é um sádico. Deus não é frio, não é cruel, não pega uma prancheta vendo, olha, tu matou em outra encarnação, tu foi um militar terrível, matou 50 mil pessoas, agora tu vai reencarnar 50 mil vezes, todas as vezes tu vai ser assassinado para pagar por aquele erro. Não é esse o entendimento, não é essa a explicação. Talvez aquela dívida seja imensa, provavelmente aquela dívida seja imensa. Não no caso geral, mas pegando esse exemplo de um possível militar de campanhas antigas que tenha vitimado e que tenha sido muito cruel, tenha vitimado muitas pessoas. Não necessariamente vai precisar desencarnar de forma violenta o mesmo número de vidas que tirou. A bem da verdade, por misericórdia divina, talvez aquelas primeiras encarnações, até que fique bem claro a questão do mal que fez, da necessidade de se corrigir perante a lei de Deus e perante seu semelhante, sejam um pouco mais acerbas. Mas conforme nós vamos progredindo, o Pai vai nos permitindo, conforme o nosso merecimento, expiações, ou melhor, como poderia dizer, reajustes com a lei divina mais humanos, mais brandos. Não significa que a dívida será perdoada de todo se não houver a devida reparação. Mas a reparação não é olho por olho, não é dente por dente. O pai não quer o sofrimento daquele filho que causou o sofrimento aos outros filhos. Ele quer que aquele filho se reeduque. E um pouco mais adiantado, embora ainda endividado, poderá sim ser um agente do bem que talvez até mesmo venha a tocar aqueles que no passado ele prejudicou. Aqueles que no passado ele ceifou as vidas, ele destruiu as vidas, as afeições, as esperanças, talvez ele seja mesmo o móvel do progresso dessas pessoas.
E no momento que este ser humano, que no passado esteve endividado, que no passado cometeu atrocidades, busca melhorar diante do Pai e junto ao seu próximo, o seu desenvolvimento moral, o seu coração se tornando mais caridoso, vai conseguindo pouco a pouco cobrir uma multidão de pecados. Então não pensemos, quando olhamos para dentro de nós e observamos o nosso derredor, que todos os sofrimentos que passamos e que não são resultados de equívocos imediatos são sinais de que no passado cometemos atrocidades. Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque muitas vezes já não temos aquele débito e pedimos uma aprovação um pouco mais desafiadora. Muitas vezes foi nossa própria escolha. E mais. Quando falamos em resignação, e falamos que não falamos em masoquismo, devemos ter sempre em mente buscar sempre o nosso bem-estar. Está lá no Livro dos Espíritos que nós temos um instinto de conservação. É a lei de conservação. Se existe uma forma moral, de buscarmos sairmos de uma situação que nos embaraça, que nos é negativa, façamos. Se existe uma forma moral que não prejudique a mais ninguém, que não descumpramos com a lei, que não façamos nada de errado, devemos buscar. Mas quando deparados com aquela barreira intransponível de situações que não estão nas nossas mãos controlar e que precisamos ainda lidar, busquemos não nos revoltar. Busquemos não nos revoltar. Porque a revolta nos põe numa sintonia vibratória mais baixa. Nos compromete novamente diante da lei de Deus. Nos atrapalha. Pela falta de humildade de reconhecer que nós somos responsáveis por nós mesmos. Outra porque o Pai, embora não vá se zangar conosco, Deus é perfeito, de certa forma fica um pouco mais distante de nós. Se poderíamos estar aurindo forças com os benfeitores amigos, aurindo forças com Deus, através da prece, através da resignação, através da sintonia espiritual, da sintonia vibratória, nós, por escolha, nos sentindo vitimados, nos sentindo injustiçados, amaldiçoando Deus, tolice nossa, o que uma maldição nossa faria contra Deus? Nós nos afastamos dele. E aí, mais e mais acentuamos essa visão de que o mundo está contra nós, que nós somos as vítimas, que nós somos os injustiçados. E os pequenos revés do dia a dia vão se somando e se tornando uma bola de sofrimento. Aquela bola de neve que não para de crescer e cada vez nos vemos mais para baixo. Cada vez nos vemos mais arrastados e buscamos fugas, nos comprometemos mais. É um ciclo vicioso. Pelo contrário, a oração, que é um recurso o qual sempre podemos utilizar, embora não possa afastar uma prova que é necessária que passemos, embora não possa afastar uma expiação que é necessária que superemos, nos fortalece, nos anima, nos encoraja pelo contato com os benfeitores espirituais. E também por conta das reflexões, da autocrítica e principalmente da prece, nós vamos pouco a pouco percebendo um panorama superior. A nossa intuição fica um tanto quanto mais aguçada por esse contato com a espiritualidade. Não significa que fazemos prece para aumentar poderes mentais, não, mas para termos essa familiaridade com os espíritos superiores, que nos amparam, que nos fortalecem. E através dessa intuição, a nossa compreensão se dilata. Começamos a enxergar a vida não só como aqui e agora. Coitados de nós quando alimentamos esse materialismo, esse imediatismo. A existência é muito maior do que isso. E uma dor bem suportada agora nada mais é que o remédio amargo, que aquele tratamento médico necessário para lá adiante nós não termos sofrimentos maiores. Deus é tão benevolente, é tão misericordioso, que nessa forma de nos permitir ir resgatando
quando nós somos merecedores, quando já nos demos conta, quando já nos arrependemos daqueles atos que nos comprometeram, que nessa forma de nos permitir ir resgatando aos poucos os débitos do passado, ele se assemelha a um cheque especial. Não sei se todos os amigos conhecem essa modalidade de crédito aí, a qual eu particularmente não recomendo. Enfim, cada um sabe das suas finanças, mas quem conhece o cheque especial sabe que é um aporte financeiro, um aporte em dinheiro liberado na conta, é um limite extra na conta. Tinha lá R$400, gastei os meus R$400, mas a minha conta me permite sacar mais R$400, que não são meus e que eu tenho que pagar. Eu devo, se eu tirar R$1 daqueles R$400, eu preciso pagar aquele R$1 ao banco. No próximo pagamento, no próximo salário, com o juro que for. Deus é tão benevolente que o juro é ao contrário. Ele nos dá esse cheque especial porque muito ainda devemos e tão pouco resgatamos, tão pouco nós respondemos. Nós reclamamos do sofrimento hoje, mas talvez precisássemos passar por coisa muito pior se não tivéssemos nos arrependido, se não tivéssemos expressado veementemente, honestamente, a vontade de sermos melhores. Só que quase sempre nós usamos o cheque espiritual que Deus nos deu, o cheque especial espiritual, e sacamos aqueles R$400 a mais do que poderíamos sacar, e além de querermos sacar mais, não queremos pagar. Quantas oportunidades de fazermos o bem, de sermos pessoas melhores, de travarmos um contato mais íntimo com os benfeitores amigos, quantas oportunidades surgem, e acreditem, Deus dá infinitas possibilidades, inúmeras possibilidades, e nós mandamos essas oportunidades para bem longe. Por quê? O agora está muito bom. Ou, se o agora não está muito bom, nós não enxergamos ainda o quanto aquele momento de dor que nós percebemos serve justamente para o nosso progresso. Quando os espíritos dizem para nós termos resignação, quando eles dizem para nós aceitarmos o sofrimento sem murmurar, é justamente para mantermos o ânimo, a fé na sabedoria divina, na vontade de Deus, que a bem da verdade é muito melhor do que a nossa, muito mais qualificada que a nossa, porque a nossa vontade, que não compreende, que não passa por uma visão superior, ela é imediatista, ela pensa naquilo que podemos usufruir, naquilo que podemos passar de bom e de melhor no agora, sem arcar com as consequências. E quantas vezes os sofrimentos vêm justamente para nos limitar a esse endividamento? Quantas vezes nós, talvez um tanto quanto jovens, talvez um tanto quanto experientes, faríamos horrores se tivéssemos possibilidade? E justamente a Deus nos cerceia por alguma doença, por alguma limitação financeira, por alguma limitação psicológica, alguma limitação familiar, e lá adiante, mais maduros, mais conscientes, percebemos que as nossas capacidades, que o nosso livre-arbítrio se dilata. E graças a Deus que o que podemos hoje não podíamos no passado. Aquilo que maldizíamos no passado, hoje bem dizemos, porque faríamos horrores. Provavelmente faríamos horrores. Provavelmente nos comprometeríamos muito mais. Aqueles R$400 do cheque especial, não, já está devendo R$40 mil. Enfim. Lembrando que nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, sim, se tornando um mundo de regeneração, em transição para se tornar um mundo de regeneração, mas ainda um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, não habitam espíritos puros, belos e inocentes. Logo, nós outros não somos puros, belos e inocentes. Somos todos espíritos ainda imperfeitos, necessitados da infinita misericórdia do Pai, progredindo dia a dia, galgando a passo de formiguinha ainda essa nossa reforma moral, essa nossa reforma íntima, buscando a pouco e pouco crescermos, buscando a pouco e pouco domarmos essas imperfeições. Então, fiquemos felizes quando estamos doentes e vem um remédio amargo que é ruim de engolir, arde, quase dói, porque a dor ainda não passou, mas daqui a pouco vai nos livrar da dor. É a aflição que a gente passa, é o sofrimento, é o desafio que a gente passa hoje.
Quando a gente briga com o médico, quando a gente toca o remédio longe, quando a gente não cumpre o tratamento, vem pior, vem mais forte a doença. E é exatamente isso que Deus faz na sua infinita misericórdia. Por isso também é importante nós cuidarmos, nós cultivarmos essa fé no futuro. Nós termos a certeza de que o amanhã será melhor. Mesmo que passemos, e é duro dizer isso, ninguém está dizendo que não existe dor, ninguém está dizendo que não existe sofrimento, ninguém está dizendo que o sofrimento que passamos, às vezes doenças de anos, a perda de pessoas queridas, ninguém está dizendo que isso não dói. Ninguém está dizendo que é para pedir por dores com um sorriso no rosto, porque são pouquíssimos que teriam essa elevação espiritual de compreender sorrindo todas as dores que vêm. Mas compreender que somos mais do que matéria, temos mais do que alguns anos encarnados, entendermos que somos espíritos imortais é essencial para mantermos a nossa fé viva. Essa fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona. O que é uma encarnação diante da eternidade, ou melhor, diante da imortalidade? Talvez tenhamos feito coisas que ainda bem não nos lembramos em outras encarnações, medonhas, talvez tenhamos afetado muitas pessoas de forma negativa, mas hoje, por conta de uma vida, de uma encarnação bem vivida, podemos abreviar muitos sofrimentos no futuro. E um dos melhores lugares para nós exercitarmos essa resignação, que é irmã da humildade e da caridade, é justamente na família, justamente no lar. Por quê? Eventualmente, sofreremos com a dor do nosso familiar. Eventualmente, haverá alguma situação em que teremos um filho doente, a mãe, o pai, um avô, alguém muito querido, que não poderemos fazer nada. E devemos, naturalmente, lutar com todas as forças e de todas as formas morais, de todas as formas éticas, pelo bem-estar do ente querido e do nosso próprio. Mas talvez haja aquele momento em que não haja o que fazer a não ser entregar nas mãos de Deus. E que oportunidade maravilhosa para aquele ente querido e nós outros nos aproximarmos do Pai. Fazermos valer mais ainda essa encarnação. Estreitarmos laços. Talvez seja muito doloroso estar ao lado de alguém que a gente ama, alguém que amamos, durante o sofrimento, mas é justamente quando a pessoa mais precisa de amor. Justamente somos nós, naquele momento, agentes do Pai, demonstrando que não há abandono, demonstrando que há amor em todas as esferas da existência, demonstrando que aquele ser é querido sim, não só nosso, mas também de Deus, que nos permitiu essa vivência em família, que nos permitiu esse momento único. Como nos sentiríamos mal, talvez até envergonhados, se quando alguém passando por uma provação ou uma expiação drástica, por uma dor tremenda, nós não nos fizéssemos presentes, nós não estivéssemos ali. Sofremos, claro que sofremos. Todos temos coração, todos amamos alguém, todos queremos o bem dessas pessoas que amamos. Mas justamente a nossa coragem, a nossa resignação é o que vai amparar essa pessoa para que a prova ou a expiação não se perca para essa pessoa, para que ela mantenha a fé, para que ela mantenha a resignação, mesmo diante da dor. Ainda que decorrente de alguma doença, decorrente de algum processo dolorido, venha o desencarne, que é um processo natural da existência, outra coisa que o Espiritismo vem esclarecer, vem desmistificar, ainda assim não nos revoltemos, ainda assim mantenhamos a fé na sabedoria de Deus, ainda assim agradeçamos pela oportunidade maravilhosa que foi privar de algum tempo ao lado daquela criatura, ao lado daquele ser tão querido que retorna à pátria espiritual, certamente muito melhor, certamente já tendo feito progresso na sua recuperação espiritual. Gostaríamos de mais tempo ao lado daquela pessoa? Sem dúvida. Sem dúvida. Gostaríamos que ela não tivesse sofrido, não merecia, na nossa visão imediata, daquela pessoa que nos parece tão amada, tão querida. Aliás, que nos é tão amada, tão querida.
talvez ela merecesse muito menos o sofrimento que pudesse vir de não passar por essa situação agora e de ter que arcar com as consequências ou escolhas do passado de forma mais acerba. A misericórdia do Pai se faz sentir em todos os momentos, em todas as pequenas coisas, em todas as grandes coisas também. Busquemos manter a mente o mais elevado, mais conectada possível com os benfeitores amigos, para que a lucidez, para que a clareza e a coragem venham no momento mais apropriado, no momento mais adequado. Dessa forma, uma vez que vamos nos aproximando do horário final, lembremos sempre da oração. Lembremos sempre de fortalecer a mente. Lembremos sempre de não buscarmos respostas fáceis, imediatas, porque a nossa existência é muito maior. Somos espíritos imortais, herdeiros do dono do universo, que é Deus, com potenciais ainda inexplorados de luz, de amor, de intelecto, potenciais ainda inexplorados, que quanto mais enxergamos a existência de uma forma pequena, de uma forma limitada, de uma forma egoísta, mesquinha, revoltada, mais atrasa para que se desenvolva. E quanto mais nos desprendemos do aqui e agora, com vistas à imortalidade, quanto mais nos engrandecemos na coragem, na virtude, no amor e na resignação, mais luminosos nos tornamos, mais unos com o Pai, mais próximos de Jesus e desses benfeitores amigos, vamos nos tornando. Jesus jamais nos abandona. Não sejamos nós, na nossa fraqueza, aqueles que o abandonarão, que soltarão sua mão. Agradeço imensamente a atenção dos amigos, os presentes fisicamente, os presentes virtualmente, e também aos benfeitores espirituais, que são os verdadeiros responsáveis por este trabalho. E convido, então, todos os amigos à nossa prece de encerramento, uma vez que está no nosso horário. Pai querido, sabedoria superior, que tudo sabe, que tudo encadeia, que tudo organiza. Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, que sempre nos ampara, que sempre nos socorre. Benfeitores espirituais, que nos secundam a cada instante, que nos estimulam constantemente ao bem, embora as nossas imperfeições, embora as nossas escolhas. Agradecemos por hoje, talvez, sofrer alguns desafios. Ainda é melhor sofrer do que fazer sofrer. Que possamos compreender, que possamos aceitar, que possamos, assim como aquele que era puro, o mestre, que não tinha motivo para sofrimento e que aceitou, que possamos, como ele, aceitar o Calvário, aceitar a cruz que nos é característico, sabendo que esse momento é o único na nossa existência e é um momento inestimável para progredirmos, para nos unirmos, para cada vez mais avançarmos rumo ao Pai. Que os lares todos possam ser abençoados, bem como esta casa de luz, de trabalho e de amor. Certos do carinho de Jesus e dos benfeitores amigos, então, nos despedimos e agradecemos. Que assim seja. Vou encerrar aqui. Foi. Encerrar. Pode encerrar. Eu cliquei não estava. Acho que ainda está marcado. Ainda está com a tela, mas aí não, já não está mais transmitindo. Demora um pouco. Encerrar.